Bom, gente, boa noite. Desculpa pela microfonia. Boa noite, gente. Eu sou a Ana. Eu faço parte da coordenação da Liga de Ética e Bioética, o LIB. E, em nome da Liga de Bioética, eu gostaria muito de agradecer a LASU por possibilitar essa parceria. E gostaria de avisar a todos que a aula vai ser gravada e que a gente solicita que vocês mantenham tanto os microfones quanto as câmeras fechadas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto e eu sou um dos coordenadores da Liga Acadêmica de Surdez, a LASO. Hoje eu vou estar aqui com vocês, né? Na verdade, eu vou estar aqui com a Ana, mediando essa conversa que a gente vai ter, né? E, inclusive, queria agradecer, muito obrigado, Ana e Liebe, por essa parceria que a gente conseguiu fazer, né? E para tratar desse assunto tão importante, né, que é a comunicação dos profissionais de saúde com o paciente surdo, a gente trouxe dois palestrantes incríveis, né? A primeira é a Lilian Ferreira Paiato. Ela é graduada em Ciências Sociais e possui proficiência em tradução e interpretação de Libras pelo ProLibras. Atualmente, ela é intérprete de Libras na Central de Tradutores de Intérpretes de Libras da Universidade de Campinas, aqui da Unicamp. Além dela, hoje a gente também vai ter o Leonardo Sampaio, que é um médico psiquiatra, coordenador do programa de Psiquiatria Social e Cultural do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Agora, inicialmente, a gente vai começar a palestra com a Lilian Ferreira. Pode começar, Lilian. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Augusto. Obrigada, Ana, Bruna, pelo convite. É uma alegria a gente estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho da Central TIOS. E vou falar rapidinho sobre a história da Central, né? Central de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Foi criada na Unicamp por causa de uma demanda de pessoas surdas que frequentavam a Unicamp como alunos especiais, em alguns eventos, grupos de estudos, e era sempre uma luta para conseguir intérpretes, né, para que acompanhassem eles, que eles pudessem participar, nem sempre eles conseguiam, e aí eles se reuniram e fizeram uma espécie de manifesto, uma carta para a Pró-Reitoria de Graduação, pedindo a viabilização de contratação de intérpretes. E aí, em 2015, a Pró-Reitoria de Graduação criou a Central de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Nós começamos 2 intérpretes, eu e o Diego, na época, nós participamos de um processo seletivo. Foram 3 aprovados, mas uma das pessoas desistiu. E aí, então, a gente ficou como contratados temporários, né, para atender aquela demanda. Nesse período em que a gente ficou contratado, nós atendemos 4 mestrandos surdos que se formaram mestres na Unicamp. 3 deles estão fazendo doutorado agora, continuam, né, os estudos, e tem mais 2 surdos, 2 surdas fazendo também doutorado, uma no IEL e outra na Faculdade de Educação, né, além dos que já estavam, que ingressaram, né. E então a Central TIOS, ela surgiu com essa finalidade inicial de atender alunos surdos matriculados regularmente na universidade, a princípio na graduação, mas a demanda até hoje tem sido da pós-graduação. A graduação ainda é um desafio muito grande para os surdos ingressarem, porque vocês sabem, né, o vestibular não é fácil, e se não é fácil para nós falantes da língua portuguesa como primeira língua, imagina para pessoas surdas que são estrangeiros na língua portuguesa, né? Então ainda é exigido o português gramaticalmente correto, né, aquele padrão, e os surdos têm algumas especificidades linguísticas que muitas vezes atrapalham um pouquinho o entendimento de quem corrige a prova e o entendimento deles também para preencherem ali as questões. Então, ainda na graduação, apesar de já ter entrado surdos na graduação,
são surdos que não são usuários da língua de sinais, então nós, enquanto Central TIOS, não fomos acionados para atendê-los na graduação. Então, nosso trabalho, ele se concentra mais, ou tem se concentrado mais na pós-graduação. Só que aí foram surgindo outras demandas, né? A partir do momento que tem intérprete da universidade, principalmente depois da contratação por meio de concurso público mesmo, hoje nós continuamos sendo 2, mas antes era eu e o Diego, agora somos eu e a Juliana. Então, outras demandas foram surgindo e outros institutos foram também requisitando a nossa participação. E, embora não estivesse no nosso escopo atendimento na área da saúde, nós não podemos negar quando houve necessidade, né, de pessoas surdas serem atendidas, especialmente no Hospital de Clínicas, nós tivemos que atender também. Então, desde 2016, a gente fez o primeiro atendimento na emergência do HC, que inclusive foi na psiquiatria, e desde então, sempre que há alguma demanda, a gente é acionada e a gente vai fazer esse atendimento, né? Então, nós temos alguns pacientes fixos dos ambulatórios, da psiquiatria especialmente, da saúde auditiva e também da nefrologia. São pacientes regulares, né, da psiquiatria, antes dessa situação de pandemia, vinha mensalmente, do ambulatório de saúde auditiva, também quase que mensalmente, e da nefrologia anual. Esse paciente tem necessidade de atendimento lá. E, bom, nossos desafios, né, na área da saúde, acho que se estende para praticamente todas as áreas, porque eu não sei se vocês têm conhecimento, acho que muitos de vocês devem ter tido a disciplina de Libras, se não todos, na universidade, então acredito que os professores, as professoras tenham traçado para vocês um panorama sobre como que foi a evolução da Libras no país, da nossa profissionalização como intérpretes, da participação dos surdos na área educacional, e em outras áreas, né, como eles têm alcançado outras áreas, mas para cumprir a demanda educacional que foi a mais urgente, né, vocês viram aí o Augusto falando da minha proficiência no ProLibras, né, ProLibras foi um programa de proficiência linguística em Libras, para aquelas pessoas que tinham conhecimento de Libras, mas não tinham formação, porque não existia faculdade de Libras, nem pós-graduação, nem nada disso, então a gente teve que fazer essa proficiência para poder atuar como profissionais. E a demanda que surgiu de imediato foi na área educacional. Então, no campo educacional, a gente tem mais acesso a material, a gente tem um vocabulário mais extenso, a gente tem mais discussões, mais eventos na área educacional, nós temos mais surdos formados na área educacional, em pedagogia, em algumas licenciaturas, do que em outras áreas. E especialmente na área da saúde, bem pouco mesmo surdos que estão nessa área. Acho que na psicologia a gente tem alguns, até na fono eu já vi alguns surdos participando, mas, por exemplo, na psiquiatria, e na psiquiatria, né, que é uma área bem complexa para ter um intérprete presente, nós não temos, né, ainda na área médica, surdos se formando. Então, é um desafio muito grande para o intérprete trabalhar nesses atendimentos na área da saúde. Então, para nós tem sido, né, um desafio muito grande. Então, quando a gente foi acionado a primeira vez, é uma situação de emergência, né? A gente não tem aquele momento que normalmente a gente pede, por exemplo, a gente vai interpretar uma palestra, né, como a Rosana está aqui hoje. Saber com antecedência do que vai ser falado, para a gente poder se preparar, pesquisar termos, né, a gente ter um tempo antes para se preparar, para fazer uma interpretação mais adequada ali, né, a gente poder passar a informação mais fiel possível. Numa situação de emergência, isso é impossível, né, então o surdo chegou lá, foi uma situação de atendimento psiquiátrico, e a gente foi acionada, até fui eu que fui fazer esse atendimento na época, e não sabia o que esperar, né, olha, tem um paciente aqui, precisamos de um intérprete aqui agora, porque é uma situação um pouco complicada, a gente não está sabendo como lidar, preciso de um intérprete aqui agora. E aí fui acionada para fazer esse atendimento na emergência da psiquiatria. E foi uma situação muito caótica,
porque era um surto psicótico extremo, e a pessoa surda, né, ali, muito agitada, muito ansiosa, então não sinalizava com muita clareza, e a preocupação ali, né, de saber o que aquela pessoa estava precisando para ter um atendimento adequado, e poder passar a informação para o médico, e o médico né, responder aquela necessidade daquela paciente, com assertividade, né? Então foi uma situação muito extrema, foi uma experiência muito marcante para mim. E essa é a grande dificuldade, né? A gente, primeiro, não conhecia os termos específicos, os termos técnicos da área de saúde, muitas, como eu disse, né, a gente atendeu já na psiquiatria, na nefrologia, na saúde auditiva, nós também já atendemos no planejamento familiar, na pediatria, na imunopediatria, no CAISM, no SECOM, então diversas áreas diferentes, né, do que nós estamos habituados, e a gente tem que fazer esse acompanhamento e fazer essa interpretação de forma bem assertiva para que o que o surdo ou a surda está se queixando ali, trazendo de necessidade, seja passado de forma correta para o médico, e, por sua vez, o que o médico está orientando também ser passado para o surdo de maneira clara, né, que ali um tratamento, um medicamento que seja tomado de forma errada pode trazer consequências muito graves, né, para aquele paciente. Uma conduta, né, um comportamento, alguma orientação que a gente passar de forma não muito clara, impacta a saúde daquele paciente que foi ali para se tratar, para ter uma ajuda e, de repente, sair dali com mais dúvida, com mais dificuldade ainda. E, particularmente, na psiquiatria, eu acredito que tem sido o maior desafio, porque são questões muito íntimas, né, muito subjetivas, e a gente não pode fazer uma interpretação daquilo que a gente acredita que o surdo está querendo dizer. A gente tem o desafio de fazer a tradução mesmo daquilo que ele está dizendo, para que o médico conheça aquilo que se passa na mente daquela pessoa. E se o médico psiquiatra tivesse conhecimento da Libras, ele poderia falar diretamente com o surdo aquilo exatamente que ele quer perguntar, e o surdo ia responder exatamente o que o médico precisa ouvir, né, para fazer esse atendimento. Então, essa intermediação, por mais que a gente procure zelar pela fidelidade, né, da tradução, a gente sempre fica naquele impasse de será mesmo, né, que o surdo entendeu a pergunta do médico. Para vocês terem uma ideia, tinha uma situação de um paciente surdo na psiquiatria, que ela tinha uma situação de sensação de perseguição, né, ela sempre achava que tinha alguém perseguindo, que tinha alguém tentando acabar com a vida dela. E aí foi passando o tempo, o médico, né, fazendo o tratamento medicamentoso, e não me lembro se ela fazia terapia também, mas essa pessoa tinha essa sensação de que todo mundo sempre estava tramando algo para prejudicá-la. E depois de alguns meses, o médico queria saber se essa situação, essa sensação diminuiu, né? E aí eu tinha sempre retomar, olha, lembra quando você dizia que as pessoas estavam te perseguindo? Você acredita que isso era algo que você imaginava, ou isso realmente você acreditava que isso estava acontecendo? Aquelas pessoas realmente estavam tentando maquinar algo contra você? E a resposta sempre era a mesma, não, elas estavam sim tentando maquinar algo contra mim. Mas havia momentos que eu tinha dúvida se a pergunta ficou clara, né, se ela tinha realmente a sensação de que as pessoas estavam tentando maquinar algo contra ela, ou se agora ela entendia que aquilo era fruto da imaginação dela, né, ou se realmente até hoje ela continuava com aquela sensação. Porque se até hoje, depois de meses tomando aquele medicamento, ela tivesse ainda aquela sensação, talvez um ajuste do medicamento fosse necessário. Mas e se a pergunta não tivesse sido clara? E o médico aumentasse a dose ou trocasse o medicamento e ela tivesse uma reação em função dessa resposta? Então, era muito delicado para mim. Eu pedia para o médico mudar a pergunta, formular de outro jeito, só para ter certeza, né, que ela tinha entendido. Muitas vezes eu perguntava, você compreendeu a pergunta? Ah, sim, então fala para mim de volta, para eu ver se você entendeu. Fala do seu jeito.
e às vezes não era, né, a forma como ela sinalizava era um outro entendimento, então eu tinha que adaptar de novo a interpretação para ficar claro. Então, tinha que sempre ter esse cuidado para que ela estivesse entendendo mesmo o que era que o médico estava falando, né, e eu poder traduzir para o médico a resposta correta. Uma outra situação, ainda da psiquiatria muito complicada, é quando uma pessoa surda vivenciava alguma situação muito traumática, extrema, e ela tinha que contar essa situação para o médico. E na Libras, existe um elemento da língua que se chama classificador. Então, nem tudo é sinalizado com um sinal específico. Ele é contado visualmente uma situação. Então, por exemplo, um acidente de carro. Então, quando vocês vão ver a Rosana sinalizando. Então, se um carro bateu, ela faz aquele movimento. Então, o carro bateu naquele lugar. Então, se é uma pessoa que caiu, é um acidente também, mas a pessoa caiu, então ela vai sinalizar a pessoa caindo. Então, isso é um classificador. Então, o surdo contando isso e vivenciando aquele trauma novamente, né, no seu corpo, ela mostrando aquela situação no seu corpo, é muito dolorido. Né, para a gente contar o trauma é complicado, né? A gente ouvinte, falar de novo de um determinado trauma, uma situação que a gente tenha vivenciado é bem difícil. E se essa situação de trauma envolve violência física, você tem que quase infligir no seu próprio corpo de novo aquilo para contar como é que foi aquela violência. Então, teve uma situação muito complicada, de uma experiência muito traumática para uma pessoa surda, e nessa ocasião a mãe dessa pessoa estava acompanhando. E era uma situação traumática muito antiga, né, e que ainda repercutia na experiência dessa pessoa, na vida dessa pessoa, e essa pessoa contando essa experiência novamente, né, com toda aquela encenação, vamos falar assim, com toda aquela encenação de trauma físico, inclusive, e a mãe vendo aquilo, né, então vocês imaginam, essa pessoa vivenciou essa situação sozinha, né, com o agressor, e depois ela contando ali na sala para o psiquiatra, ela mostrando em seu corpo como que foram essas agressões, e a mãe assistindo aquilo. Então, foi muito traumatizante para a mãe também, né? Quem aqui é mãe, né, pode imaginar o que é imaginar o seu filho tendo a dor, sofrendo uma agressão, e depois ver o seu filho mostrando como que foi essa agressão. Então, foi muito traumático para a mãe também, aquela sessão. Né? Lilian, 5 minutos. Tá bom, obrigada. Então, o desafio para o intérprete nessas situações envolve não só a questão da língua de sinais, não só saber a língua de sinais, saber os sinais específicos e ter essa questão da tradução e da interpretação, mas esse aporte psicológico, emocional, para o que a gente não está preparado. Né? O psiquiatra, ele tem todo um preparo, ele estuda para aquilo, ele tem um perfil para aquilo, ele tem, né, a sua vida focada naquilo e sabe lidar com as dores do outro sem trazer para si mesmo. O intérprete não necessariamente. Então, às vezes, a gente, nessa situação de lidar com a dor do outro e ter que fazer essa intermediação para o médico, né, a gente acaba internalizando também aquela dor, trazendo para a gente esse desafio. Foi um desafio muito grande para mim, né? Então, foi muito complicado, né? É, para mim, muito complicado atender na saúde, não é o meu perfil definitivamente, mas a gente atende aí na Unicamp sempre que precisa. A Bruna tinha me pedido também para falar da questão da confidencialidade, né? Essa é uma situação bastante delicada, sim, a questão da ética, né? O surdo precisa confiar que aquele profissional que está ali vai fazer a tradução naquele ambiente e só, né? Não vai levar a situação, nem o nome, nem nada daquilo para fora. E algo que o psiquiatra é acostumado, né, a ouvir ali as dores de todo mundo, todas as situações de todo mundo e ir embora para casa e não levar nada, e o intérprete, não, né, eu tenho essas lembranças muito vívidas ainda, porque não é o meu preparo emocional, psicológico, acho que o intérprete devia ter também, né, para trabalhar. A gente espera que um dia seja possível, não só o médico, aliás, não só o intérprete ter qualificação compatível com aquela área de atuação, né, um intérprete que seja da área mesmo, para ter aquele perfil para atender, né, não como a gente que acaba atendendo todas as áreas, independente do nosso perfil e preparo técnico até,
mas que os médicos também possam ter conhecimento, pelo menos ali em cada departamento um médico souber Libras, né, o suficiente para atender o seu paciente, para fazer esse atendimento de forma mais assertiva e evitar aí os erros médicos que a gente já viu que acontece. A gente tem histórias, né, de erros que o médico prescreve algo porque o intérprete ou a família do surdo, muitas vezes que acompanha, né, não consegue fazer uma interpretação ali adequada, nos dois sentidos da tradução. Então, é o mundo perfeito, né? Se um dia a gente alcançar isso, é o que a gente espera. Então, basicamente é isso. Acho que espero ter abordado aí o que a Bruna pediu que eu falasse, e se tiver um momento de perguntas depois, vocês quiserem me perguntar, fiquem à vontade, estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigada a você. A gente gostaria de dar uma retomada para quem entrou mais tarde, né? A palestrante que acabou de falar é a Lilian Ferreira Paiato. Ela é graduanda em Ciências Sociais. Ela tem proficiência em tradução e interpretação de Libras pelo ProLibras MEC. E atualmente ela atua como intérprete de Libras na Central de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais da Unicamp. Agora a gente vai chamar o Leonardo Sampaio, que é médico psiquiatra e coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, gente, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que é sempre legal a gente tratar, né, de temas que a gente gosta, que a gente está envolvido, e fico muito feliz, né, que tenha tantas pessoas interessadas também no tema, né, tanto para a gente sensibilizar aí os coraçõezinhos e os cérebros para o aprendizado de língua de sinais, né? É sempre bom poder ter mais pessoas com quem conversar, especialmente na área médica, né? Uma área, esse campo, né, da surdez, ele tem muitos profissionais da psicologia, o que é muito legal, tem muitos profissionais de outras áreas, né, que não da saúde, por exemplo, educação. Mas dentro da saúde, a psicologia e fono são as duas áreas mais protagonistas, e acho que psicologia talvez até um pouco mais. E a gente tem também outros profissionais de outras áreas, mas médicos são poucos, né? Poucos é de se contar nos dedos de uma mão, assim. Então, quando a gente vê aí uma notícia, médico atendeu em Libras, né? Até em outro estado, a gente corre para ver quem é, procurar, e normalmente a pessoa sabe meia dúzia de sinais, né? E fez ali um atendimento adaptado da melhor forma que conseguiu, mas não é efetivamente uma pessoa que atende em Libras, né? Então, isso é difícil. A gente tem hoje o Matheus, na UFRJ, e tem um outro estudante na UFG, que é agora me fugiu o nome dele, mas que são alunos surdos alunos surdos de medicina no Brasil, né? A gente vai ter 2 médicos surdos formados aí em tanto tempo de país, né? Vamos começar a ter médicos surdos, o que é muito positivo, né? A gente tem médicos negros, tem médicos LGBT, tem médicos, enfim, de outras culturas e outras minorias, indígena, por exemplo, a gente tem médico indígena no país, mas médicos surdos, né? A gente vai ter de forma inaugural, em breve. Deixa eu puxar aqui alguns slides, só para guiar o raciocínio. Puxando aqui algumas ideias do que pediram para falar sobre impacto de privação linguística, né, e também alguma questão sobre privacidade, que vai esbarrar muito em competência cultural e em... Vai esbarrar muito em competência cultural e formação, né, de intérpretes e profissionais. Tá aparecendo para vocês bonitinho aí na tela inteira? Tá sim, assim já. Que eu tô com 2 telas, aí às vezes fica, não sei se alternou para você, mas às vezes fica assim menorzinho, às vezes fica maiorzinho. Mas bem, se tá maior, tá ótimo. Então vamos lá. Um primeiro conceito que eu acho que é muito bacana a gente puxar é o de competência cultural, né? A ideia de competência cultural, né, não vou ler exaustivamente aqui, mas o ponto 1 é melhorar a sensibilidade de profissionais de saúde, as crenças culturais, práticas, expectativas e origens de seus pacientes e suas comunidades. Então, a ideia é melhorar a sensibilidade de profissionais, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A perspectiva do sujeito. A
perspectiva desse sujeito que procura cuidado, que vem até a gente. Práticas culturais, expectativas, origens ou qualquer variação disso, né? O olhar dele, o caminhar dele, tentar minimamente, né, fazer um compromisso ético de, o máximo possível, construir um horizonte hermenêutico com essa pessoa que chega até mim buscando cuidado, para que uma relação efetivamente de cuidado, cuidado com C maiúsculo, possa ser efetivada. Né? E é legal a gente falar, né, numa liga de bioética, que certamente vocês, né, eventualmente escutam de pessoas, né, de outras ligas, né, a ideia de, liga de cardio tem um monte de coisa para estudar, liga de nefro tem um monte de coisa para ler e estudar, né, liga de, enfim, né, e as ligas técnicas, né, tecnológicas ou tecnocráticas, são ligas que a sensação das pessoas é que tem muito a ser lido, né? E às vezes a percepção que as pessoas têm de uma liga de bioética pode ser que é um bom senso, né? Chegou ali no CRM, alguma questão ética de embate, de alguém que fez alguma coisa, você senta e faz uma ponderação de bom senso e toma ali uma decisão, né? Enquanto conselheiro, por exemplo. Né? E a ética no dia a dia é uma ética de relações, né? Quase se torna uma etiqueta, né? Uma pequena ética de fazer, né, de um jeito sorridente, né, ou agradável para o outro, dar bom dia, etc. Né? Ao passo que, efetivamente, a postura ética, ela envolve um conhecimento da infraestrutura, das bases dessas relações. Né? E essa infraestrutura e essas bases relacionais, elas passam, né, como a colega falou, por questões próprias nossas, né? Eu tenho ou não perfil para saúde mental, eu quero interpretar, eu sei interpretar, eu gosto de interpretar em saúde mental, e passa também por questões que são de ordem filosófica, que são de ordem reflexiva, né? Antropológica, sociológica. Então, acho que um outro ponto importante para a gente, né, quando a gente pensa essas relações, é pensar, por exemplo, relação de cuidado, e esse conceito de cuidado com C maiúsculo, né, que tem um desenvolvimento muito brasileiro dele, né, na figura do professor José Ricardo Aires, que pensa nessa questão de saúde, usando o conceito de cuidado emprestado do alemão Zorga, né, que é um conceito heideggeriano, e que se as ligas tecnológicas têm muito guideline para estudar, e é exigido muita memória, né, dessa pessoa que está, enfim, se ambientando com esses guidelines, com certeza, né, alguém que está vinculado a uma liga de humanidades, de pensamento reflexivo, com certeza o que vai ser exigido é muito menos essa memória para o guideline, né, para o que, enfim, nessas outras ligas será exigido, e com certeza muito mais leitura humanística e reflexão compreensiva, por exemplo, hermenêutica, que foi o nosso convite agora há pouco. Quando o paciente chega ali à sua frente buscando cuidado, né, a origem dele, o caminho dele e todo o background, né, todo o arcabouço de práticas culturais, de expectativas, de origens, etc., constituem o que vai se colocar como horizonte a ser fundido com o meu para construir o entendimento. Então, usando aí, né, essa ideia de fusão de horizontes que é do Gadamer, né, que vem da hermenêutica filosófica, é efetivamente o que a gente pretende construir na nossa prática clínica, né, trazendo aí um enriquecimento, né, sobre como que essa noção de competência cultural aprofunda relações de um jeito que pode tornar isso que vai sair do setting, né, o produto desse setting, mais efetivo do que se eu fosse um médico tecnocrático que conhecesse muito bem guidelines de cardio, nefro ou pneumo, ou psiquiatria, por exemplo. Um outro ponto é melhorar o acesso aos cuidados de saúde, eliminando barreiras estruturais, como a ausência de intérprete. E outro ponto é reduzir barreiras organizacionais com um pequeno número de profissionais, administradores e elaboradores que fazem parte dessas comunidades. A gente precisa ter profissionais de saúde, administradores e elaboradores de políticas públicas dentro, oriundos dessas comunidades de minorias. No caso da comunidade surda, de uma minoria linguística. Então, pegando, né, essa ideia mais microscópica de competência cultural na relação a ampliando ela, né, para pensar as barreiras estruturais do serviço de acesso, incluindo aí o intérprete, até chegar em uma política pública inclusiva e que considere elementos reflexivos nessa construção relacional, esse, né, é o arcabouço do micro para o macro que a gente espera num planejamento que, enquanto bases, tenha densidade conceitual para englobar esse conceito de competência cultural.
puxando isso tudo, né, do mais filosófico e amplo e profundo para uma coisa bem prática do dia a dia, né, uma tirinha dele, né, de duas pessoas conversando, né, uau, você entendeu o que eu falei? Você lê muito bem, né, apontando nos lábios, né, você lê muito bem lábios. Ah, obrigado, muito obrigado, não foi nada fácil. Então, como você aprendeu a ler lábios? Ele, 20 anos assistindo filme sem legenda, e faz o sinal de legenda aqui embaixo. 20 anos assistindo esse filme sem legenda, quando a gente, né, quando isso toca a gente, né, quando isso mobiliza a gente, caramba, não, ele passou 20 anos assistindo filme sem legenda, caramba, que experiência é essa que é tão diferente da minha? Né, eu estava uma vez, né, estava conversando já há bastante tempo com uma amiga, né, e ela falando de como era andar na rua, né, e andar na rua mais perto do asfalto e não tão perto dos prédios. E eu, gente, qual é a diferença? Se andar perto da calçada, do prédio para frente, para trás, não é uma coisa que me tocou jamais, né? Não é uma preocupação que eu jamais tive. E para ela, né, sempre foi uma preocupação, né? Num país que tem uma mulher estuprada a cada, acho que 7 minutos, não é isso? Não andar perto do prédio, né? Andar perto do asfalto ajuda você a ficar mais visível, né? E sofrer, por exemplo, né, se expor menos a situações de violência. Então, essas preocupações, né, e essas minúcias que não passam na nossa cabeça, porque não é a nossa vivência diária, quando o outro traz isso para a gente, né, nossa, como isso me pega? O que eu faço com isso? Que significado tem isso para mim? E acho que a grande ideia, né, se vocês estão aqui hoje à noite, foram tocados pelo assunto e mobilizados pelo assunto, com certeza entrar em contato com essa experiência do surdo, né, isso que ele vive como uma barreira de acesso. Essa barreira de acesso é colocada em grande parte por nós mesmos, profissionais de saúde. Né? Aqui uma pesquisa do Reino Unido mostrando que 77% dos usuários de língua de sinais britânica, a British Sign Language, tiveram dificuldade de se comunicar com o médico, com o profissional de saúde, né? Com o staff do hospital. Você vira para os surdos e fala, como foi seu atendimento em saúde? Ele, via de regra, fala, foi muito ruim, foi uma porcaria, não entendi nada. 1/3 deles saem das consultas sem saber o que tinha que tomar de remédio, que horas tinha que tomar, para que era aquele remédio. Uma ínfima minoria das consultas foram feitas com intérpretes, com médico da família 17% e em pronto-socorro 7%, isso no Reino Unido. E quando você vira para os médicos e pergunta como foi a consulta, 87% dos médicos falam, nossa, foi muito boa. Né? Eu gritei, eu escrevi em papel e a mãe dele entrou na sala e tirou as últimas dúvidas que a gente precisava tirar e acompanhou a consulta inteira. E aí você já começa pensando num compromisso ético de ter na minha frente uma pessoa plena, capaz e que vai ser protagonista no seu cuidado em saúde, né? Para além da ética do dilema ético, que é o que mais vem à nossa mente quando a gente pensa, né, às vezes, em ética, né? É o dilema, é o conflito, né? É o litígio ético. Mas efetivamente, né, o nosso dia a dia já é permeado por ética, né, por escolhas éticas e muito mais por posturas éticas. Por exemplo, quando a mãe entra na sala e eu, enquanto profissional, me silencio, eu não reconheço que tem uma habitual violação do espaço desse sujeito que aconteceu possivelmente a vida inteira dele, com a mãe dele entrando em consultas para interpretar por ele, e que isso está se reproduzindo agora aqui na minha frente. E se isso nunca me tocou, nunca me sensibilizou, eu vou entender que está tudo bem e vou permitir que essa mãe interprete. Ou vou escrever em papel, não percebendo que eu também estou sendo um reprodutor da violência, de não permissão de que o sujeito se coloque na sua primeira língua, na L1, na sua língua mãe, na sua língua em que ele se sente mais confortável, que para o surdo frequentemente é a língua de sinais. Então, isso parece uma minúcia, mas que é uma minúcia que, por mais que você saiba o guideline da nefro, da pneumo, da cardio, da psiquiatria, e o seu atendimento tecnicamente seja primoroso, a sensação do sujeito ao sair da sua frente de violência pode ser a única marca que ele leva daquela consulta. Pode ser a marca de eu não fui escutado, eu não fui visto, eu não fui percebido, eu não fui validado, ele não entende nada da minha cultura, ele não entende quem eu sou, eu passei na frente dele como um pedaço de papel, saí com o guideline perfeitamente resolvido, propedêutico e terapêutico, e com exames solicitados e com indicações farmacológicas ou cirúrgicas precisas como um dardo jogado no centro do alvo. Mas a consulta foi péssima, a consulta foi muito ruim, porque o sujeito
não se sentiu consultado. E só isso já é a fala que a gente precisa para tentar fazer esse exercício de se aproximar da experiência desse sujeito que está na minha frente. O que é um compromisso ético? É um compromisso ético de um profissional que se preocupa em se aproximar do outro, que coloca, enquanto horizonte, sim, seu conhecimento técnico e conhecimento dos guidelines, e também complementa esse conhecimento causal controlista com um conhecimento humanístico e que transpõe a barreira de comunicação, que exercite hermeneuticamente o aproximar-me com o horizonte desse outro e tentar fazer, no jargão de Gadamer, uma fusão de horizontes, para eu tentar, dentro desse exercício que guarda, né, em seu bojo, antropologia, filosofia e reflexão sobre esse tipo de relacionamento, com o objetivo de torná-lo potente para chegar ao outro, torná-lo potente para construir um relacionamento que seja terapêutico, construir um espaço que seja de inclusão e não de violência. E, às vezes, os colegas das outras ligas, caso não tenham acesso a esse tipo de conhecimento, é um outro compromisso ético nosso fomentar isso neles, para que eles não lá na frente se tornem médicos, que como a gente vão conviver em espaços que podem se tornar espaços de muita reprodução de violência. E aqui eu falo de minoria linguística, comunidade surda, linguístico-cultural. Aqui eu falo de minoria linguístico-cultural, imigrantes e refugiados. Aqui eu falo de minoria linguística e cultural, EO, né? Comunidade LGBT, pessoas trans. Aqui eu falo de pessoas em situação de rua. Então, vocês não estão aprendendo sobre surdez somente quando estão aprendendo sobre surdez. Vocês estão aprendendo sobre como desenvolver competência cultural em mim, profissional, para que eu me torne capaz de exercer essa atitude ética, de abrir o meu leque de opções terapêuticas, de relacionamentos potencialmente capazes de construir uma relação forte, uma relação que o outro sinta como viável, potente, inclusiva. Então, sem esse conhecimento, né, sem esse tipo de reflexão, meu estilo clínico, né, meu estilo de construção para consultório, para hospital, para pronto-socorro, para qualquer especialidade clínica, né, acaba se tornando um estilo excessivamente tecnocêntrico, causal controlista. E vocês já sabem onde isso dá lá na frente, né? Vocês já passaram por médicos, vocês sentiram, nossa, é o meu médico, e vocês já passaram por médicos ou outros profissionais de saúde, que você falou, nossa, para que eu fiz isso? Ou não me senti seguro, ou então, nossa, não gostei do que aconteceu aqui, né? Quero, enfim, né? Ouvir outra opinião, quero ser exposto a outra coisa, que aqui não rolou. Né? Se você vai para um outro país, isso fica muito óbvio. Quão mais confortável você se sente, por exemplo, em ser atendido por um brasileiro em outro país. Porque tem algo ali de uma percepção de contexto e de uma aproximação. O quanto que o surdo não sente esse mesmo distanciamento e estranhamento quando se aproxima da gente, ouvinte, quando a gente faz esse papel de médico estrangeiro, sem conhecer a cultura, sem conhecer de onde ele vem, sem fazer, ou se propor a fazer esse exercício hermenêutico de se colocar próximo a ele. Vou só caminhar rapidamente para 5 minutos. Legal. Eu vou só caminhar rapidamente para a neuroimagem funcional, né, e para os efeitos de privação linguística, que eu acho que isso é uma coisa que, enfim, né, foi solicitada, eu acho que também é muito importante. Porque a gente, enquanto serviço de saúde recebe uma pessoa surda, e essa pessoa surda é lida pela equipe dentro de um registro de tá surdo porque não ouve, tá surdo, vamos fazer ouvir, tá surdo, vamos fazer um implante coclear, somente, né? Esse é o único recorte que olha, e não tem um recorte que entende esse caminhar, que entende cultura surda, que entende língua de sinais, que entende, enfim, esse outro universo, né? Esse outro mundo, esse mundo da sinalização, se eu só tenho o registro desse mundo, né? Esse mistério de me aproximar desse outro mundo pode se tornar uma barreira intransponível. Então, aqui é o grande exercício nosso de transpor essa barreira e de se aproximar de outros mundos. Um mundo é o mundo da surdez, mas quantos outros mundos tem aí para a gente se aproximar e aprender durante a faculdade de medicina e depois dela, para a gente conseguir transpor essa ponte para chegar até a outra pessoa que está lá do outro lado.
se eu só consigo habitar esse mundo do ouvintismo, do capacitismo, né, e que tem o registro auditivo nele, que é o nosso mundo, claro, das pessoas que escutam, e se eu não consigo fazer o exercício de transpor barreiras para chegar em outros mundos e fico preso dentro dessa minha bolha capacitista, eu arrisco, uma vez essa criança chegando até mim, eu colocá-la na fila do implante coclear e não apresentar à família o outro mundo, que a família também é de ouvintes e também não conhece. E quando essa criança fica esperando na fila de implante coclear, fica sem ter acesso a uma língua efetiva para se comunicar com a sua família, ela não consegue criar laços que efetivamente são familiares. E se torna aqui um Rômulo e Remo sendo criada por uma loba. Tem leite, tem né, calor, né, calor quando está frio, tem frio quando está calor, né, tem as necessidades mais básicas atendidas, mas não tem uma outra grande necessidade básica que é comunicação e desenvolvimento linguístico. Né? A loba não consegue oferecer isso. Né? Não transformemos nossas famílias de surdos em mães lobas, em pais lobos, que não conseguem conversar com seus filhos, porque a gente, profissional de saúde, não falou sobre isso. A gente simplesmente omitiu isso deles, que eles têm um filho surdo e que ele pode aprender língua de sinais. A gente simplesmente falou do implante coclear e vamos colocar ele na fila para implantar. E deixamos aí de lado uma grande parcela, né, algo muito importante no desenvolvimento dessa criança, que é desenvolvimento linguístico. Portanto, deixamos ela em privação linguística. E essa privação linguística, ela tem danos severos e potencialmente irreversíveis, gera um prejuízo de desenvolvimento acadêmico e cognitivo, inibe a fluência de todas as outras línguas aprendidas ao longo da vida, e só para nos mantermos aí focados no horário, ela está relacionada, inclusive, com menor desenvolvimento cerebral. Aqui, quando você pega substância cinzenta, gray matter, né, concentração de substância cinzenta nesses cortes axiais, pensando em idade de aquisição de American Sign Language, língua de sinais americanas, você percebe que quanto mais tempo eu perco, quanto maior é o delay, né, maior é o atraso na aquisição de American Sign Language, língua de sinais para criança surda, menos concentração de substância cinzenta eu vou tendo. Então, se uma criança nasceu surda e aprendeu língua de sinais, o desenvolvimento cerebral dela, pensando substância cinzenta, obviamente, não axônio, né, é e quando essa criança aprende língua de sinais lá para os 12, 14 anos, ficou aqui 12 anos em privação linguística, só tendo acesso a resquícios de língua oral que ela conseguia ao fazer leitura labial, mas não a uma potência gramatical e léxica de uma boa língua, como a língua de sinais, ela vai ter perda neuronal, né? Vai ter menor desenvolvimento, inclusive acadêmico, cognitivo e neurolinguístico. Então, grande parte do motivo disso acontecer somos nós, profissionais de saúde. Muitas falas que eu faço é junto ao pessoal da otorrino e implante coclear, que efetivamente recebe essas pessoas. O médico da família, o clínico, em várias especialidades, como vocês serão, vão receber essas crianças também. E a gente não deve agir no calor, né? Chegou um paciente psiquiátrico em surto psicótico, em episódio psicótico, no pronto-socorro chamar alguém. A ideia é que a gente já conheça esse mundo, se ambiente, se prepare e tenha serviços culturalmente competentes para receber essas pessoas. Né? Que bom que a Unicamp tem uma central. Isso é fantástico. E que legal se a gente conseguir melhorar a capacitação, convidar novos intérpretes, oferecer desenvolvimento profissional para essas pessoas, para que a gente consiga dar atendimento aos surdos nos diversos contextos que a gente tem. Corri, mas vamos conversando. Vamos para as perguntas? Acho que era só nós dois falando, né? Muito obrigada, professor. Nada. Deixa eu ver. Ainda não mandaram nenhuma pergunta aqui no chat. Lilian, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Se a Lilian puder falar um pouquinho mais de como que foi essas experiências, né, nos atendimentos, mas especificamente você falou de vários momentos, né,
como intérprete, mas se você puder falar um pouquinho mais desses momentos de tensão e de estranheza, né, de estar numa consulta e ter que, às vezes, passar por algumas situações que, tipo, você, como intérprete, não necessariamente precisaria passar, né, porque se o profissional tivesse capacitado para conversar, talvez pudesse ser evitado, né. E só para complementar, Lilian, parabéns aí enfim, pelo seu caminho, né, pela tudo isso que você está fazendo. É só uma pergunta, para mim ficou essa impressão, e eu acho que é verdade, mas só para confirmar, essa pessoa em episódio não é daquele grupo de alunos surdos, que tecnicamente você teria sido contratada para fazer interpretação educacional para esses alunos, seja de graduação, pós, mestrado, doutorado, etc. Eu entendi que essa pessoa era um paciente que chegou no hospital e te chamaram, era isso? É isso mesmo, professora. A gente, embora tenha sido contratado para demanda educacional, é difícil recusar, né? Falar, olha, tem uma paciente surda aqui, a gente não tem intérprete, a gente fala, olha, não posso atender porque eu sou da área da educação. Né? Eu lembro que na ocasião a gente não foi assim já e atendeu, né? A gente recebeu a demanda, teve que falar com a coordenação, falou, olha, estamos com uma situação lá, parece que é urgente, estou indo para lá e depois fala se podia ou não, né? Depois vocês acertam isso daí. E aí foi assim, então ficou meio que definido, assim, de improviso, né, que a gente também atenderia as demandas do HC, dos ambulatórios. Mas esse episódio, todos esses pacientes que eu citei, a não ser quando é no SECOM, né, que é isso, que é da comunidade interna mesmo, que a gente atende os surdos alunos. Mas os outros ambulatórios, todos foram pacientes externos, sim. Inclusive, já respondendo a pergunta do Augusto, né, a gente teve essa situação da psiquiatria, que acho que é a que me marcou mais, porque essa situação de ter que vivenciar o trauma de novo e mostrar no seu próprio corpo o que foi que aconteceu, né, e eu tendo que colocar palavras naquilo, né, de dizer com detalhes onde foi que machucou, e de que forma machucou, se sangrou, se não sangrou, foi muito... Para mim também, eu precisava depois de uma sessão, eu acho, com um profissional para poder extravasar aquilo. Então, foi bem complicado. Depois, essa pessoa surda da psiquiatria, como essa pessoa continuou indo, né, para fazer o acompanhamento todo mês, a gente foi atendendo, e eu fiquei grávida no meio desse percurso. No ano passado eu tive bebê, então em 2018... eu tive que abrir mão de atender, passar para outra intérprete. Essa foi uma situação também interessante, porque a gente, assim, eu já estava acompanhando essa pessoa desde 2016, então foi 2016 inteiro, 2017, e aí em 2018, no segundo semestre, mais para o fim do segundo semestre, assim, lá para novembro, assim, eu já não quis mais atender, porque eu já estava muito sensibilizada por causa da gestação, e aí ter que... tratar desses assuntos traumáticos com essa pessoa, né, fazer a tradução, aquilo mexia demais comigo. Só que, por outro lado, essa paciente já tinha essa confiança, né, comigo ali, eu já sabia da história, né, não tinha necessidade dela contar para uma outra pessoa e uma outra pessoa se envolver. Então, também teve todo esse trabalho, esse cuidado de falar com a paciente, né, na última consulta que eu fui, com ela e com o médico, eu expliquei, falei, olha, a partir do próximo mês, a outra intérprete vai acompanhar, e gostaria de saber se ela pode, né, acompanhar, se você se importa de que ela continue, se eu posso passar pelo menos um resumo do que a gente já conversou aqui nas sessões com o doutor, para ela estar mais ou menos a par do que se trata, você não precisa contar tudo de novo, ou você prefere você mesmo conversar com ela, né, e ela vai se virando daqui para frente, o que você quer fazer? E aí ela falou, não, pode falar minha história, pode contar minha história sim, eu até prefiro não precisar falar tudo de novo, e não tem problema nenhum, se ela também é intérprete da Unicamp, eu confio na confidencialidade, na ética de vocês, pode partir, pode ser outro intérprete sim. O médico também não se opôs, e aí, então, a partir, se não me engano, em outubro ou novembro, a Juliana, que é outra intérprete, acompanhou ela. Então, foi muito desgastante para mim, principalmente depois da gestação, né, para lidar com aquelas questões emocionais que grávida já fica meio, né, sensível demais, e naquela situação era bem complicado. Então, essa foi uma experiência a mais aí que eu vivenciei. Essa pessoa teve outros episódios de surto,
Comigo teve acho que mais 2 consultas que ela chegou numa situação de surto também. Ela tinha parado de tomar o medicamento alguns dias antes e, né, no dia da consulta ela estava um pouco descontrolada. Então a gente teve essa dificuldade ali para acalmar ela, porque realmente o surdo muito ansioso, muito nervoso, faz uma sinalização muito confusa, né? E é difícil você falar, oh, fala um pouquinho mais devagar, porque ele está extremamente, né, assim, naquele momento de perturbação mental, não sei que termo vocês dariam para aquilo, naquela confusão toda, não tinha muita sequência no que ela falava, não dava para entender se o que ela estava falando estava acontecendo naquele momento, se ela estava falando de coisas do passado, não tinha uma linha do tempo clara no que ela estava falando, então foi bem complicado. Mas acho que esse foi o maior desafio do nosso atendimento até hoje nos ambulatórios, foi a paciente da psiquiatria. Outra situação um pouquinho também diferente foi na imunopediatria, que era uma criança que a gente atendeu também, cuja mãe tinha falecido com HIV, então ela estava lá para fazer todo aquele protocolo, né, de acompanhamento também para o tratamento dela, e ela não sabia do que a mãe tinha morrido, o que era o HIV, o que era a AIDS, e se ela poderia ter, o que isso acarretaria na vida dela, ela não sabia absolutamente nada, e ela mal sabia Libras. Então foi bem desafiador também, eu tive que primeiro entender, eu tive uma reunião antes com uma médica, pediatra, uma enfermeira, e acho que inclusive a professora Eliana Amaral também participou dessa reunião. E aí elas me explicaram como é que era, o que tinha acontecido, toda a história dessa paciente que tinha falecido, e aí a história dessa menina, dessa família, de onde ela vinha, e o que eles iam explicar para ela, e que era importante que ela soubesse o que a vida, né, o que a vida dela poderia se transformar por causa dessa situação. Então, eu tive que conhecer tudo, tive que pensar em estratégias para traduzir para ela, principalmente sabendo que ela não sabia língua de sinais completamente. Então, eu ia fazendo sinais, perguntava, você conhece? Fazia o sinal. Aí ela, às vezes, fazia que não conhecia. Aí falava, datilologia, você conhece? Ela fazia que mais ou menos. Então, foi bem, assim, mais gestos do que sinalização, e ela teve que ir mais vezes para ter certeza, né, que ela estava sabendo, ela foi fazer exames, né, todos os exames que ela foi fazer eu tive que acompanhar, então também foi uma situação bem delicada, e que exigia um preparo maior do que eu tenho, né, por causa mesmo da minha área de atuação, que não tem absolutamente nada a ver com a saúde. Ainda que a Unicamp teve esse cuidado, né, de me chamar antes, a doutora Eliana Amaral, com as outras médicas, tudo me chamaram, me explicaram toda a conversa. Eu também conversei com com a avó, que cuidava dela. Numa das vezes foi uma avó, a avó materna, e na outra vez foi a avó paterna, que envolvia uma outra situação de vulnerabilidade no contexto dela também, que elas queriam investigar, a pediatra. Então, foi importante também, aí conversei com as mães, né, com as vós, também, para entender um pouquinho melhor, e aí fluiu, acho que depois, no fim, eu perguntei para ela, você entendeu? Me explica o que é que você tem que fazer, me explica o que vai acontecer, e ela conseguiu ali, do jeitinho dela, explicar, então, no fim, a gente atingiu o objetivo, mas não é fácil, né, não é fácil mesmo, essa situação aí de atendimento com os surdos. Acho que basicamente é isso. Não sei se faltou alguma coisa, se eu falei demais também. Não, foi perfeito, Lilian. Muito obrigado por você ter colocado isso. Eu só vou avisar, Rosana, a sua imagem aqui para mim, ela tá cortando um pouco. Não sei se é a minha internet, a de você, a sua, mas para você está cortando também a imagem? Não, talvez seja. É que a tua voz cortou também, Matheus. Talvez seja a sua. Ah, certo. Beleza.
Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês observam uma postura mais acomodada dos profissionais de saúde em relação à possibilidade de se ter um intérprete quando se trata do atendimento? Ou vocês vão os profissionais de saúde realmente aprenderem a Libras e poderem aplicar nos consultórios, nos atendimentos? Acho que tem alguns pontos para a gente pensar, tá? Um ponto, né, a Lilian estava agora falando, né, que é o ponto do intérprete, né, que a gente com frequência não pensa nele, né, às vezes parece que o intérprete é meio que um Google Translator, assim, né, o meio computador que vem ali e vai passar tudo que está sendo dito. E não é, né, está muito longe de ser isso, né, tanto para o lado humano do intérprete, né, a pessoa do intérprete está passando por tudo aquilo que com frequência a gente não se preocupa, quanto por questões técnicas do que está acontecendo ali. No ambulatório, por exemplo, a gente já teve intérpretes, né, que chegaram, né, depois de atendimentos falando, nossa, eu passei a semana inteira pensando nesse atendimento, né, um paciente que arrancava os dentes, ele falou que sonhou com aquilo, né, com a pessoa arrancando os dentes, o que é uma cena super forte. Já teve intérprete que se mobilizou tanto, né, com dificuldades, né, de funcionamento executivo, né, de pragmatismo, do paciente que pegou o currículo dele, né, e distribuiu pela cidade, porque ficou mobilizado. Olhar para o intérprete, para conversar com ele, entender como ele está e eventualmente indicar psicoterapia, né, caso seja um intérprete regular da psiquiatria e tenha questões que merecem ser elaboradas, né, é um procedimento que a gente sempre tem com residentes, né, de psiquiatria, né, ou com pessoas que queiram seguir na área da saúde mental, e para o intérprete a gente esquece, né, a gente esquece que a pessoa está lá, quase, se duvidar, esquece até de dar EPI para a pessoa, né, como se a pessoa estivesse ali pairando no ar e não tivesse, enfim, conosco. Isso para falar da parte humanística do intérprete, né, de preocupação com ele. Outra questão é a questão técnica, né, do que está sendo passado ali, né. O exame psíquico, né, vocês são estudantes de medicina e estão vendo isso, né, o exame psíquico é o nosso bisturi, é o nosso estetoscópio, é a nossa ressonância magnética funcional e estrutural. É o que a gente tem ali no momento que a gente lida com a pessoa. Esse exame psíquico intermediado por um intérprete já merece uma atenção especial, né? Por exemplo, a Lilia falou, eu não sabia se ela estava falando do passado ou contando uma história do presente. Ele está contando que está vendo Nossa Senhora na parede, ou ele está imaginando como seria, ou ele está dando um exemplo. É um exemplo, é uma alucinação, é um afrouxamento de associações, é um fluxo de pensamentos interrompido, é um descarrilhamento. Isso são itens do exame psíquico. E se a Lilian não sabe e eu não estou alinhado com ela, eu muito rapidamente posso estar fazendo o exame psíquico da Lilian, né? Porque a pessoa vai lá e coloca um monte de coisa na sinalização, a Lilian reconstrói isso e passa para mim como um fluxo de pensamento de velocidade adequada, quando não está. Quando está lentificado ou está acelerado. Quando tem alteração formal do pensamento. Quando tem conteúdo do pensamento pessimista, maniforme ou psicótico e ela não conseguiu transpor esse conteúdo do pensamento para mim. E aí eu vou estar fazendo o exame psíquico da Lilian e vou descrever lá no meu prontuário o exame psíquico da Lilian. Quando a Lilian sabe como é que estava o exame psíquico, caso tenha sido treinada para, né, olhar um exame psíquico e discutir comigo depois. A IMIA, a International Medical Interpreters Association, né, Associação de Intérpretes Médicos dos Estados Unidos, ela prevê, dentro de uma interpretação em saúde, uma etapa pré-consulta, que é o intérprete conversar com esse paciente para pegar o estilo linguístico, léxico, gramática, etc. dele, uma conversa com um profissional para entender o que o profissional espera daquela consulta e o que vai acontecer ali dentro. A consulta em si, e tem desde setting, montagem, presença de familiar, não presença de familiar, tem uma discussão toda em torno da consulta em si, e tem um pós-consulta que a gente faz tanto para o paciente conseguir ir na farmácia pegar o remédio,
né? Essas explicações de, e quando você faltar o que fazer, quando você for chegar atrasado, quando você quiser desmarcar a consulta, né? Esses trâmites, o surdo vai ter muito mais barreira de compreensão do que um ouvinte, de informação do que o ouvinte, e tanto para conversar com o próprio médico, para eu conseguir fazer, de fato, o exame psíquico, né? O que você percebeu ali da sua avaliação, e se também não tem interlocução com o intérprete, porque ele não foi treinado em mínimos termos do exame psíquico, aquilo vai passar completamente batido. E a minha chance, né, de enfiar o pé pelas mãos, no sentido de medicar de mais, de menos, né, ou recomendar para lá ou para cá coisas que não são adequadas, tá dado, né, existe. Então, ter isso em mente faz a gente se aproximar da sua pergunta, Ana, que é, né, vale a pena o profissional saber Libras ou né, usar, né, ter a presença do intérprete? Eu acho que vale a pena o profissional e o intérprete terem competência cultural para entender a presença de um intérprete de saúde dentro do contexto clínico. Né? Se eu sei Libras, maravilhoso, eu uso Libras. Se eu sei Libras e não conheço cultura surda, não me ambiento com surdos, não entendo as bandeiras da comunidade surda, né? Aprendo Libras com ouvinte no Duolingo, sei lá. Isso é um contrassenso, né? Não faz sentido algum. É muito difícil a gente aprender Libras, por exemplo, como a gente aprende francês, sem nenhum contato com franceses, sabe falar a língua, mas não entende nada da cultura e não tem nenhuma imitação. Isso acontece. Com Libras é mais difícil, né? O surdo ele é mais caloroso, ele meio que puxa você para dentro da comunidade. Mas vamos dar um exemplo de uma pessoa que, sei lá, aprendeu por vídeo a aula, aprendeu com ouvinte e não teve contato com a comunidade surda. Esse cara não vai ser um bom profissional, por mais que saiba Libras, né? Para atender um surdo de forma culturalmente competente. Da mesma forma, né? Se eu uso o intérprete, também a minha capacidade clínica vai ser ruim. Né? Ao passo que se eu conheço cultura surda, né, me aproximei de surdos, entendo, né, a questão do implante coclear, entendo oralização, entendo língua de sinais, entendo a militância para legenda em filme brasileiro, entendo barreiras de acesso da comunidade surda aos serviços médicos, aos serviços de saúde, e entendo da experiência do surdo enquanto sujeito que nasce numa família ouvinte e mais outras tantas 1 milhão de coisas. Eu saber ou não Libras é até menos importante, né? Se eu sei, ótimo, que bom, né? Mas se eu não sei, eu vou ter uma sensibilidade para olhar para esse intérprete, tanto para me preocupar com ele, para formá-lo e puxar daquele setting clínico o melhor que ele consegue oferecer, quanto vou ter habilidade técnica para ler o que está vindo para mim. Então, nesse sentido, estuda em Libras, né? Eu acho que sim, com certeza é muito legal, né? Previne demência, é uma ação de bilinguismo, né? Você fomenta bilinguismo no seu cérebro, isso é muito bom. Mas, para além disso, né, me preocupa até muito mais em o quanto que a gente está conseguindo promover nos profissionais de saúde, nos médicos, o desenvolvimento de habilidades relacionais, como a competência cultural, né? Eu acho que uma das habilidades que podem existir no treinamento médico é aprender língua de sinais, com certeza, mas eu fico também pensando nessas outras coisas todas, né, que permitirão um bom atendimento ou proporcionarão um atendimento culturalmente cego, né, nublado. É isso mesmo, doutor. Eu acho que essa situação da imunopediatria foi a mais ideal que a gente já lidou até agora, né? Que a gente teve uma conversa antes com as médicas, com a enfermeira, tive contato com a família, né? Com as avós, tive um contato com a própria paciente, fora do contexto do atendimento, para depois entrar na sala de atendimento. E encerrado o atendimento também, as médicas me chamaram e a gente conversou, isso mesmo, entendeu? Tal. Então, acho que elas seguiram aí mais ou menos essa recomendação dessa associação dos intérpretes da área médica, né? Mas foi só essa ocasião, os demais a gente chega, né, entra na sala junto, faz o atendimento, o paciente vai para um lado, o intérprete vai para o outro, o médico vai para o outro, enfim. Né, a gente não tem todo esse trabalho, né, que eu acho que é o essencial. E é aquela coisa, né, como eu falei, a maioria dos intérpretes se formaram para trabalhar na área educacional, e essas outras demandas foram surgindo, e a gente não consegue acompanhar, né, os estudos estão ocupando cada vez mais outros espaços,
e a gente vai conforme a necessidade, mas assim, o preparo tem sido muito ali na raça, né? A gente no dia a dia, é uma situação de vivência, que a gente vai aprendendo com as próprias coisas que a gente vai errando, e, né, a gente vai aprendendo, vai conversando com outros colegas. Hoje tem colegas que acabam trabalhando mais numa área do que em outra, então a gente troca figurinhas aí com os colegas também para lidar com essas situações, mas eu acho que toda a área médica é complicada, mas eu acho que a saúde mental é muito delicado. Para mim, né, pessoalmente, eu acho que é um desafio muito grande, porque envolve não só essa parte técnica, conhecer os termos, conhecer os processos, como é que funciona a mente humana, como é que se dá todos esses traumas, o que acontece com a vida da pessoa, mas o próprio intérprete lidar com essas questões, como o doutor falou, né? Ninguém vê o intérprete ali mesmo, né? Chega ali e traduz e tal, mas eu levo, né, eu trago comigo até hoje, e já foi assunto de sessão de fisioterapia minha, falar sobre esses atendimentos na Unicamp, né? Então, se eu não fizesse a terapia, talvez eu tivesse lidado um pouco pior com as vivências que eu tive dessas sessões, mas, né, não é uma situação que todo intérprete pode fazer, né? Tá ali indo nas sessões e tal. Mas eu acho que é uma discussão que vai longe, acho que na Unicamp a gente tem que fomentar isso mais, talvez caiba também a Central TIOS mostrar essa necessidade, né, para os ambulatórios, olha, tem um paciente marcado aí com vocês, vamos conversar antes, né, eu acho que a gente pode partir de nós também isso, de tentar articular com os profissionais da saúde que vão atender um surdo, quando é marcado antes, pelo menos, né, a gente fazer esse processo, né, do antes, durante e depois, com esses profissionais, para ir já incutindo essa cultura de atendimento mais humanizado para o paciente, para o médico e para o intérprete também. A gente, só complementando, Lilian, a gente já teve, comentei, né, intérprete sonhando com paciente com cena de violência, distribuindo currículo, a gente já teve intérprete chorando dentro de reunião clínica, né, com todo o cuidado que a gente tem. Com isso tudo que a gente está falando, o intérprete, a gente entende que é um membro ativo da equipe, portanto, ele tem um compromisso ético, isso já é uma questão, né, porque, né, a gente tem o Conselho Regional de Medicina, tem CRP, CRM, CRN, né, CR, tudo, mas não tem um conselho de intérpretes, né? Mas a gente fala, olha, não tem um conselho de regional de intérpretes, mas para a gente tem, né? Para a gente você segue os nossos preceitos éticos de forma igual, né? Tanto de sigilo quanto de, enfim, tudo que a gente tem de preceitos éticos, eles se aplicam também a você. E nesse participar da reunião clínica, o residente apresenta o caso, né, a gente supervisiona o caso e o intérprete traz informações sobre o que aconteceu de elementos linguísticos e culturais, né, que afinal é o representante, o pessoal em inglês chama de cultural broker, né? Então ele faz a interpretação, né, que é língua para língua, mas ele faz um papel de mediador cultural também. Né? Por mais que eu esteja dentro da comunidade surda e o residente não, né, normalmente não sabe nada, né, de comunidade surda, o intérprete é uma pessoa que tem muito mais vivência do que eu em comunidade surda, né? Um cara que habitualmente vem, às vezes até de base, de igreja, de infância, né, conhecendo surdos já de antes. Então é um cara que funciona muito para o residente muito, né, e para a gente também, né, para o serviço como um todo, como um mediador cultural. Então esse ter um intérprete dentro da sessão clínica para a gente é super importante, e justo nessa sessão clínica o intérprete já começou a chorar, né? Passamos o caso, e na passagem do caso ele começa a falar, se emociona, começa a chorar, tira da sala, né? Preocupação com o intérprete, mas para vocês verem, né? O grau de insalubridade, que para a gente da saúde mental é atender, e para o intérprete também, a gente com frequência esquece dele. Deixa ele chorar em casa, deixa ele ter ideação suicida no banheiro, deixa ele sonhar na casa dele com tudo que aconteceu no atendimento, né? E podemos, né? Assim como a gente tem, né, indicadores de ideação suicida e suicídio em faculdade de medicina, estudante de medicina, e em psiquiatras, né, em residentes, a gente possivelmente vai ter intérpretes, se a gente não se preocupa com eles, né, e não percebe que essas pessoas também passam, né, por essa insalubridade da saúde mental. Muito obrigada. Com certeza. Opa, desculpa. A gente tem mais uma pergunta, mas Augusto, você quer falar alguma coisa antes? Eu só queria avisar o pessoal que foi enviado no e-mail
que não ia ter certificado, mas no caso, para quem participou, né, da atividade, a gente vai enviar o certificado. E eu só queria pedir também, agora, para essa última pergunta, que eu imagino que a Rosana deve estar muito cansada agora, depois dessa 1 hora sozinha. Então, para vocês puderem serem sucintos na resposta para essa última pergunta, tá? Camila perguntou. Na fonoaudiologia, é muito presente a questão dos pais terem resistência a Libras e percebo que fica muito complicado o acesso da criança ao mundo da linguagem. Por mais que ocorram conversas sobre o IC e que Libras pode ser a primeira língua do paciente, a cultura do oralismo e o preconceito ainda é muito forte e percebo que a criança perde a oportunidade que teria. Como lidar? Acho muito complexo. Tem várias vias, não sei se a Lilian quer falar antes, mas, enfim, já comecei, né? Mas eu acho que tem várias vias de entrada, tá? Vou tentar atender ao pedido difícil do Augusto, né, de ser sucinto. Mas uma das vias é a mudança de cultura, né? Então, você já está fazendo isso, né? Conversando com a família. Eu sinto que tem uma dica na conversa com as famílias, que é a apresentação de dados, né? Por exemplo, vídeo, neuroimagem, cérebro do seu filho, essas imagens que eu acabei de mostrar para vocês. Olha o cérebro do seu filho com um bom desenvolvimento linguístico, olha o que pode se tornar o cérebro do seu filho, olha os impactos que isso pode ter. Não é só legal aprender Libras, não é só fofo, não é só, nossa mãe, mas você tem que entender que ele é surdo, que ele tem que aprender Libras. Mas por que eu tenho que entender? Não, é porque é a língua dele, é a primeira língua. Tá, mas por que não pode ser português? Não, porque Libras é a língua do surdo, isso é muito importante, a identidade surda. Tá, mas, sabe, a conversa morre aí, morre no seco, né? Diferente de você mostrar os efeitos de privação linguística, e se o filho dela não tiver um bom acesso à língua, mas ele está tendo acesso, eu estou falando bem devagarinho, bem na frente dele. Então, mamãe, sim, que bom, continue falando devagarinho na frente dele para ele aprender leitura labial, afinal ele vai ter que usar a vida inteira dele, né, sendo surdo com pessoas ouvintes. Mas ele não tem resquício auditivo, ele não está pegando os sons do jeito que eu estou pegando e que você está pegando o que eu estou falando. Então, ele não está tendo acesso a aprender língua, a aprender gramática, aprender como as palavras se juntam uma na outra, né, tentando puxar em uma linguagem. Então, sabe, a plantinha que é o cérebro dele não está sendo regada. Né? A gente está não permitindo que o cérebro dele se desenvolva. Olha aqui o cérebro dele, né? Olha aqui, olha como que aqui a gente está perdendo o cérebro aqui. Quanto mais tempo a gente perde, mais o cérebro do seu filho vai tendo dificuldade de se desenvolver bem. Isso vai deixar marcas, né? O máximo que a gente conseguir estimular linguisticamente, melhor. E a via que ele vai conseguir aprender a língua é a língua dos sinais. Então, sabe, tendo mais dados, às vezes a gente consegue mais. E outro ponto, tentando ser breve, já não fui, mas é com os profissionais. Se você é a única falando, isso é mais difícil. Se a gente leva essas mesmas evidências para o otorrino, para o chefe do serviço de implante, aí boa sorte para conversar com o médico, mas se precisar de ajuda, chama a gente. Mas tem que conversar com essa galera. Eu não vejo horizonte para um serviço mudar se a gente conversar com o chefe do implante, com a psicóloga do implante, com a fono do implante, né? Pensar na foniatria junto disso, se houver esse serviço dentro do hospital, e muitas vezes tem. Chamar essa galera e fomentar esse conhecimento, puxar reunião clínica, né? E trazer conhecimento também para o corpo clínico. Senão você acaba sendo a única ali batendo no martelo com a família e ninguém mais fala nisso e a coisa de fato não anda. E só para complementar, já mostrando todos esses dados e mostrando para as famílias, né, exemplos de surdos adultos que tiveram sucesso na vida com a língua de sinais. Aqui na Unicamp, como eu falei, a gente já formou vários mestres, desses, alguns já estão fazendo doutorado, são professores em universidades federais, então são surdos que alcançaram sucesso na vida, mesmo falando em língua de sinais. E que uma coisa não exclui a outra, né? Se a mãe insistir ali, mas eu quero pôr o implante, ok, põe o implante, mas não deixa de ensinar a língua de sinais, porque não vai perder nada, não vai, pelo contrário, né? Só vai melhorar. Não vai ficar preguiçoso e parar de falar porque está usando língua de sinais. Então, incentivar as famílias a mostrarem que é só ganho,
que a criança não vai perder nada e que tem muitos surdos adultos aí bem-sucedidos em suas vidas, e a língua de sinais não só não atrapalha, como foi um impulsionador aí do sucesso de muitos deles, né? Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém quer mandar alguma coisa? Bom, aparentemente não temos mais nenhuma pergunta. Bom, queria muito agradecer vocês pelas falas, por todo esse conhecimento que vocês trouxeram pra gente. Sério, muito obrigada mesmo. Prazer, querida. Muito bom. Obrigado pelo convite de novo. É um prazer. O que precisarem, a gente está aqui. Também agradeço, e a Central TILS, se vocês precisarem de qualquer coisa, nosso e-mail é tils, TILS, @basico.unicamp.br. No site da PRG tem uma aba chamada Permanência, lá também tem informações sobre a Central TILS, e envolvam a gente também aí no universo de vocês, para cada vez mais ter possibilidade aí para as famílias também saberem que podem contar com esse serviço da Unicamp. Rosana, Lilian e Leonardo, muito obrigado por essa discussão incrível que a gente teve essa noite. Eu adorei ter a presença de vocês aqui, fico lisonjeado, junto com o pessoal da LIEB, por a gente ter tido essa apresentação com vocês. Muito, muito obrigado mesmo, e boa noite para vocês, bom descanso para todos. Obrigada, gente. Bom descanso. Rô, obrigada, minha linda. Bom descanso. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Gente, muito obrigada. Boa noite.